tudo bem? Fala, tudo bem? Oi, gente. Hoje, o dia de preguiça. Um tempo bom, né? Desse. Opa! De inverno, né? Quando amanhece chovendo assim, a gente vê que vai ser o dia todinho. Se a gente for ligar só pro tempo, opa, saúde! Sem olhar o relógio, a gente se perde, a gente acaba... Saúde! Dormindo até tarde. Amanheceu chovendo aqui, amanheceu o dia friozinho. Né, bebê? Oi! Dodói, gente. A espinha aqui costureira, tá falando que é o dodói aqui, ó. Tá vendo aí? Até tirou o cascãozinho aqui. Aí dá pra focada aqui no chão. Com ela aqui. Oi! Matou o bicho! Ah. Deixa ela matando o bicho. Como é que tu mata o bicho na parede? Eita! Essa é uma figura, gente. Aí, pois é, vou varrer tudinho aqui. Deixa eu falar pra vocês. Muito feliz, muito grata. Nós estamos aí, nossa família está crescendo de inscrito, né, minha filha? Estamos aí com 100. Até ontem eu vi, né? Tava com 101 inscritos. Como eu falei, hoje é quinta-feira. De terça, né? De noite eu olhei. De vez em quando eu dou uma olhadinha, né? Não fico olhando todo dia pra gente não ficar naquela ansiedade, né? E não ficar também dependente nem preso, né, dessas coisas. Aí eu dormi, tava com 96 inscritos. Aí quando foi meio-dia, nem queria dormir, eu fui balançar ela e fui olhar. Lá eu olhei assim, tava com 101 inscritos. Aí eu fiquei assim refletindo, né, um pouco, pra gente que começa... começa, né, nesse rumo, né, de ser YouTube. Acho que ela sentou, só pra estar focada nessa vida assim de YouTube e tudo mais. Tem gente que olha assim, tá gravando, quer viver de YouTube e essas coisas, ganhar dinheiro fácil. Às vezes não é questão de dinheiro fácil, às vezes a pessoa vê filmando, mas a gente filmando, a gente fazendo tudo, é aquela questão, né? É ver só através da lente, né? Do que a gente mostra. Porque se a gente for mostrar realmente 100% de como o corre, né? Pra gravar, achar posição e tudo mais. E pra quem começa, não tem toda aquela estrutura, né? Pra quem tem um dinheiro já... Para quem já ganha um dinheiro bacana que quando recebe, faz as suas compras, paga as suas dívidas e sobra o dinheiro para comprar equipamento e as coisas para auxiliar. Né, minha filha? Para auxiliar no canal já fica mais fácil. Aí agora para quem recebe dinheiro, assim, essas coisas, para quem tem dinheiro contado, né? Raramente consegue ter dinheiro para comprar, né? Graças a Deus aí, como eu mostrei pra vocês, eu fiz um apoio de tripézinho com 2 pedaços de madeira. A gente vai começando com a gente tem, não vamos se prender a ficar triste, se fazer de coitadinho. A gente usa o que a gente tem, se a gente não tem nada que oi. Só porque eu tô falando, é que ela quer falar também. O que mais? Não. Bom, gente, voltei. Como vocês viram aí no tema, né? Vamos conversar aqui tão esperado, né? Eu sempre falava que ia chegar uma hora que eu ia explicar tudinho como eu descobri a cardiopatia da Isabel, tá bom? Dormindo aqui para mim poder olhar ela. Então, a gente estava olhando os documentos da neném esses dias. Aí eu lembrei de falar sobre e falar para vocês um pouco. Se esse vídeo ficar muito grande, eu vou dividir em parte. Eu sou uma pessoa muito aleatória, eu começo a falar uma coisa, já vem outra, eu vou falando assim, gente. Me perdoem aí, tá?
Eu vou falando de acordo que vem me lembrando. Se eu lembrar de alguma coisa, às vezes eu paro num assunto, começo outro e eu, blá blá blá. Ainda tá se balançando aqui, peraí. Carol, como tu descobriu a cardiopatia da neném? A neném, aqui tá os papéis, gente, tá? Da onde, quando ela foi internada, quando eu descobri a cardiopatia dela. Aí que já foi depois daqui que ela foi encaminhada aqui, tá? Isso aqui a gente vai falar depois. Tá valendo aqui? É, esse aqui foi a evolução médica, tá, gente, da UTI, no dia que eu descobri. Foi assim. Agora eu já estou melhor, já consigo falar. Quando a gente toca na ferida, a gente volta a falar sobre aquilo que nos doeu. Não é que eu já esteja melhor. Quando a gente fala, toca em tal assunto, às vezes vem aquele sentimento de novo, né? Do que a gente passou e o sentimento também de alívio. Então, eu vou aproximar vocês mais aqui, que fica melhor para mim. Olha, neném, tá? E vou deixar esse espaço aqui, porque qualquer coisa que eu tiver que colocar, eu vou colocar nesse espaço aqui, tá bom, gente? Quando eu descobri, a gente tinha toda aquela rotina de dormir e tudo mais. Nesse dia, quando a gente. Aqui, olha, tá aqui, olha aqui pela data. Foi dia 18/4/2002. A gente deu entrada lá, era às 5h30. Eu pensei que era até 6 horas por conta do decorrer aí. Tá, vou botar, qualquer coisa, vou botar a data aqui, 18/4/2022. Eu tava dormindo com a neném já tinha ficado um tempão, como ela tava dormindo, então ela não tava mais mamando. Então até hoje eu tenho esse costume, quando eu tô deitada, de vez em quando eu boto a mão assim na fraldinha dela para ver se ela tá muito encharcada. Por conta do fluxo, que ela urina muito, e por conta da medicação, hoje em dia, ajuda mais ainda ela urinar cada vez mais. Tá, então isso foi numa tarde, 5 horas. A gente, eu olhei, vi que ela estava mijada, vi que ela começou a chorar, agoniada por conta da urina, tá? Aí eu peguei, a gente estava deitada assim, de comprido mesmo na cama, simplesmente eu levantei, tá? Levantei e ela estava com 39 semanas de nascida. Aí eu levantei, peguei, virei ela assim, olhei para ela, tava tudo bem. Ela não tinha mamado e tudo mais, tá? Aí eu deixei ela aqui, fiz um ninho ao redor para ela não correr o risco de cair da cama. Eu virei as minhas costas, a minha cama ela tá assim, gente, tá? Aqui tá a porta do quarto. A cama ela tava com a gente dormindo no sentido dos pés, na direção da porta. E o guarda-roupa, me perdoe se eu estiver falando sem olhar para vocês, tá? Porque eu tô olhando aqui, a neném tá na rede. Então, o guarda-roupa, ele ficava, o dela, na direção aqui, aonde fica a televisão, tá? Então, eu levantei, quando eu virei as costas, eu fui pegar a fralda para trocar ela. E eu escutei malmente um barulho, igual quando a gente gargareja, só que bem baixinho, aquele som de água na boca. E logo me deu logo um frio no corpo e eu virei logo. Então, quando eu virei, a Isabela estava se afogando com o leite. O leite, mesmo deitada de barriguinha para cima, como veio uma quantidade, um refluxo muito grande, então ela estava saindo leite pela boca, então como saiu quando estava deitada, acabou entrando no nariz dela. A gente via, né? Para onde, como ela estava toda melada, a gente viu por onde é que estava a região do leite. Estava saindo por aqui e aqui. Eu peguei e levantei logo ela. Estava recém-operada, estava dolorida, estava com os pontos ainda. Então eu gritei para a mamãe, mãe, 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 socorro, a neném se afogou. Então eu não conseguia, né, socorrer ela, não conseguia ter a visão. Aí eu falava para a mãe, mãe, pega ela aqui para eu poder olhar. Aí a mamãe, a gente, né, tem aquela manhã de, quando a criança se afoga, alguma coisa, a gente tem manhã de sacudir. Gente, não sacode a criança, por mais de afogamento, por conta também da cabeça, tá?
não é a mulher, tem um nome que eu esqueci, que a gente, na criança, é muito mole, então evitem, tá? Sacudindo, chacoalhando a criança, que isso faz muito mal. Futuramente, às vezes, dá reação, logo em sequência, algum tipo de sequela. Então, assim, meu corpo assim já ia entrar em surto, né? Que eu vi minha filha revirando o olho, puxando o ar. Aí eu só falei pra mamãe, não sacode ela, olha ela. Aí eu peguei, eu lembro que eu fechei os meus olhos assim e pedi muita força a Deus para que eu pudesse raciocinar, porque o desespero não deixa a gente raciocinar, o desespero não deixa a gente agir, então a gente é respirar, tá? Respirar, botar a cabeça em si, e eu olhava para ela, falava, mãe, pera. Aí enquanto a neném estava no colo da mamãe, conseguia ter toda a visão dela. E eu ficava, ai Senhor, não acredito que eu vou perder minha filha, Senhor. Eu ficava, né? Senhor, trouxe minha filha até aqui para me perder e passar por essa situação. E nessas horas, quando a gente quer ajuda, tudo some. A gente ligava, chamava Uber, nenhum Uber aceitava a corrida. As pessoas aqui por perto que tinham moto, que tinham carro, todas nesse horário de 5 horas não estavam em casa. O meu tio, que ele é o meu pai, né, meu padrasto, ele saiu correndo na rua. Qualquer pessoa que ele visse aí de carro ia pedir para socorrer a gente. Então eu ficava chorando, né, aquele desespero. Aí, enquanto o Marco corria, a mamãe ficava observando a neném, ela tentando puxar, tentando puxar. Aí eu peguei a bolsa dela e joguei tudo dentro, né? Tudo que eu lembrava que ela precisava, fralda, manta, as coisas. Só lembrava que ela tinha de botar a manta, as fraldas e a minha documentação e a documentação dela. Isso foi o que eu lembrei. Aí tava passando, não sei se estava passando, um amigo do tio de carro, ele tinha ligado e veio, levou a gente. Urgência, mano, Deus que me perdoe, mas foi uma porcaria. A troca de plantão que encerra 6 horas. Então, ainda ia trocar de plantão na urgência. A gente chegou na urgência, minha filha estava no carro, minha filha já estava já, sabe? Assim, parece que ela ia estava se desfalecendo. Chegamos na urgência e a moça falou assim: ah, o médico está tendo troca de plantão, não tem nenhum médico, não chegou nenhum médico. O médico saiu antes do horário de trocar o plantão, porque o plantão termina 6, 7 horas. Então eu tinha chegado na urgência lá com mais volta de 5h15, não tinha nenhum médico, não tinha nenhum enfermeiro, só tinha a recepcionista, uma enfermeira e o porteiro. Aí a gente pegou, rodou, a gente ficava, meu Deus, pra onde a gente vai? A gente vai pra UPA, a gente vai pra onde? Aí depois eu lembrei, eu falei, ah, bora pro Santa Maria. Bora ver no que dá lá, eles não podem negar socorro. Aí eu ficava, minha filha ficava aí, gente, assim, a gente faz de tudo. Aí eu via que ela não respirava de jeito, maneira. Aí eu, quando ela caiu, amoleceu no meu braço, ela fechou o olho, aí eu balançava ela assim. Eu vi ela toda mole. Aí foi que eu comecei a chorar, eu desabei. Aí eu falava pra mamãe, mãe, perdi minha filha. Eu ficava no carro, mãe, eu perdi minha filha, mãe, eu perdi minha filha. Naquele desespero, só de lembrar, que me dá vontade de chorar. Aí eu peguei, abri a boca dela, comecei a fazer pressão, não para soprar, mas pressão para chupar. Fiquei chupando assim a boca dela, assim, abri a boquinha dela, começava a fazer sucção, tanto na boca quanto no nariz. Foi o que eu senti, eu nem lembro de onde foi que eu senti, se foi da boca dela, se foi do nariz dela, que eu senti uma baba. Engoli, a gente nem lembra se tem que cuspir, se tem que engolir. Aí foi que a neném, a gente já estava chegando aqui no Santa Maria fica aqui na principal, tá? É, Aí foi que ela deu aquela respiração de que não tinha nada mais obstruindo a garganta, o nariz dela. Foi que ela respirou e olhou para mim assim, tava tudo bem. E eu desesperada, fiquei muda. Não saía a minha voz. Parece assim que aquilo que estava prendendo, né? Ela na garganta dela ficou em mim, que eu não conseguia falar, ficava agoniada. Aí eu saí com tudo do carro, chegando na urgência. Aí tinha uma moça lá da recepção, estava na porta conversando com o porteiro. Aí eu só cheguei assim, só falava, eu fazia o gesto com a boca, mas não saía, né? Eu vou falar o que eu falei, mas não saía som nenhum, tá, gente? Eu ficava, neném no colo, né? Eu falei, socorro, a minha filha, socorre a minha filha.
Eu falei isso, mas eu tava assim, ó. E a Isabel já tinha voltado em si. Então a gente pegou, a moça me levou lá para a urgência, levou na parte da pediatria. Então ela pegou, tirou, abriu o body dela, escutou o coraçãozinho dela, já estava normal, como se nada tivesse acontecido. Só o que estava era estava um pouco ofegante a respiração dela. Então, como eu falei para ela, olha, contei toda a história, eu falei assim, aí eu falei para ela, eu acho, doutora, que ela broncoaspirou. Eu falei assim, né, para ela, eu acho que ela broncoaspirou, porque quando eu olhei a boca dela estava cheia de leite e o narizinho dela também. Não sei se ela broncoaspirou ou se simplesmente ficou aquilo, né, engatado na região da boquinha dela. Pegaram, aí fizeram todo aquele procedimento, né, que é o atendimento de, não sei se é 78 horas, se é 24 horas. Aí tiveram que internar, né, para ela ficar em observação para ver se não teve nada. Aí lá, aí o médico auscultou um sopro. Ela falou assim, eu acho que ela tem um sopro, só que elas não me falaram nada, né? A pediatra não me falou nada, solucionou um médico e pediu um raio-x. Só que aí na hora o raio-x teria que pagar. O raio-x, aqui no Santa Maria, parece que estava 150. Então pega, né, as coisas assim, tudo desprevenido da gente. Eu não tinha dinheiro, o Gil não tinha dinheiro, graças a Deus o tio tinha um dinheiro, então ele pegou, pagou o raio-x para poder fazer, que precisava fazer o raio-x para ver se realmente ela tinha bronco aspirado, né? Para ver se o pulmão dela estava encharcado. Fizeram o raio-x, aí viram que ela não tinha bronco aspirado, que o pulmão dela, graças a Deus, estava sequinho, mas mesmo assim ela teria que ficar internada para ver se ela não ia ter nenhum tipo de alteração, alguma coisa do tipo. Lá eu já fiquei desesperada porque eles tinham pedido, né, a ultrassom. Gente, eu tava toda jogada, eu tava só com um vestido, tava sem sutiã, tinha acabado de acordar, só quis amarrar o cabelo. Aí entrei em desespero e tudo mais. Aí a neném, a gente é muito, muito ligada, sabe? Assim, claro, a gente vai crescendo, a gente vai conhecendo o território, a gente vai se desligando um pouco das nossas mães, né? Do laço, né? A gente só vai acordar o laço umbilical, eu acho que depois que a gente casa ou sai de casa, eu não sei. Aí ela tava chorando muito, eu agoniada querendo entrar na salinha que ela tava sendo observada. Aí ela tinha feito xixi, aí pediram a bolsa, trocaram tudinho. Aí viram que ela não parava de chorar de jeito, maneira que não conseguiu pegar a saturação no dedinho dela, porque ela se esperneava muito, ela não me via. Aí viram que não tinha alternativa nenhuma, eu perguntei, eu posso entrar para ficar com ela? Aí as médicas falaram, não, deixa a médica vir, ela avalia ela tudo, depois você entra. Aí eu falava para ela assim, não, porque ela não vai parar de chorar, enquanto eu não estiver com ela, não vai parar de chorar. Foi só eu pegar ela no colo, dei peito para ela, aí ela parou, aliviou e a médica conseguiu ver a saturação dela. Aí a gente estava esperando, como estava na troca de plantão, esperar qual era o médico que ia assumir lá a UTI, como ela era RN ainda, então ela poderia ficar na UTI neonatal, tá? Depois que passa 39 semanas, já não é RN, já é bebê, né? Já passa para um outro setor. Aí, aí a gente esperou vaga e tudo mais. Aí conseguimos, aí teve a troca de plantão e o médico pegou e exigiu que ela ficasse na UTI porque ele estava suspeitando de um sopro. Não saberia qual era o sopro. E também aí no hospital só é uma médica que avalia nessa parte de ecopediátrico. Tinha eco, mas não era na parte pediátrica, era a parte adulta. Aí demorou muito. Por conta desse exame, a gente passou quase um mês na UTI, gente. Quase um mês na UTI. Que a gente planeja tudo aquelas coisas, né? Minha filha nascer, preparar o quarto, preparar isso e aquilo. E desde o início da minha gravidez, nada foi como eu queria para minha filha. Não consegui fazer nada. Isso vai ser num outro vídeo. Vou explicar como foi o processo da minha gestação. Já estou pulando tudinho para falar sobre a cardiopatia dela, tá? Então a gente pegou, esperou, aí conseguimos. Estava esperando a liberação de um leito na UTI, que o neném ia receber alta para ir para a enfermaria.
recebemos que foi liberado um leito, tá? Aí a neném foi chamada. Aí só que não tinha leito para mim dormir. Eu falei que não, que eu ia ficar com ela, nem que eu ficasse lá na frente, na recepção, eu iria ficar. Só um momentinho. Tá, o neném pegou, recebeu alta para a enfermaria. E a médica, aí eu falei pra médica, né? Aí eu inventei que eu morava muito longe, que não dava pra mim tá vindo toda hora, né? Porque como era bebê, então a Isabel, ela dorme mamando até hoje, tá? Aí eles perguntaram, ela mama, ela toma forma? Eu disse, não, ela mama e ela mama muito. E ela dorme praticamente mamando. Aí perguntaram se eu morava perto, moto de novo. Aí eles perguntaram se eu morava perto, porque se eu morasse perto, por conta que eu tinha que dar de mamar de 3 em 3 horas. De 3 em 3 horas eu tinha que dar de mamar para Isabel. Então o médico falou que era para mim procurar uma assistente social para conversar, para poder ver nos apartamentos em cima, na parte do SUS, se tinha alguma vaga e tudo mais. Aí eu começava a rezar, querendo biscoito. Já? Então, acabou e você vem. Aí. Peraí. Ela viu que eu tô gravando aquela quer se olhar. Dá tchau. De você aqui. Aí procurando um apartamento da parte do SUS lá pra me poder ficar dormindo lá, né? Pra quando desse de 3 em 3 horas pra me descer e dar de mamar pra Isabel lá na UTI. Então aí o Júnior pegou, correu atrás, trouxe toda a documentação dela, conversou lá com a assistente social para ver se liberava um leito. Aí foi. Aí eu comecei a rezar, como sempre, né? Entregando a Deus tudo que a gente entrega a Deus. Quando a gente, não que a gente seja merecedor, se for mega necessário e tudo mais, só Deus sabe. Ninguém sabe das coisas, só Deus sabe o que é necessário ou não. Então eu peguei, comecei a entregar para Deus, falar que eu não ia sair de perto dela. Que eu falei que eu não poderia até não dormir no apartamento, numa cama confortável, mas eu iria dormir nas cadeiras lá na frente. Ia trazer edredom, essas coisas. Quando desse de 3 em 3 horas eu entraria. Tenho livre acesso, né? Entraria com papel com autorização, que eu era mãe de uma paciente que estaria na UTI. Então, conversou, aí bem na hora desceu uma moça que ela era do interior. Aí ela ouvindo aquela história, né? Ah, mas tem que ver se tem liberação do leito, porque ia ver se ia descer, ia ser liberado alguns leitos e ia ver tudo mais. Aí a moça falou, aí a moça, né, que tava lá, pediu licença, falou, olha, acabou de ser liberado 2 leitos no apartamento que eu tô. Sei lá, se for possível dela ficar lá, qualquer coisa tá avisada que tem duas vagas. Ah, fiquei feliz que só de poder ficar com a minha filha. Aí a assistente social falou, ah, é? Então tá, então vou ver para dar baixa, porque ainda não tinha dado baixa, né? Para poder liberar o leito e que era para fazer toda a higienização da cama, todo aquele processo. Então ela foi lá, viu, aí já não fiquei na área particular, já não fiquei, minto, já não fiquei na área do SUS, né? Que seria aquele quarto muito cheio de gente e tudo mais, já fiquei numa área particular. Olha, tá vendo como Deus é maravilhoso? Fiquei numa área particular e tudo mais. Eu tinha até o vídeo aqui. Isso foi antes de eu começar a ser YouTube, né? Já vinha ser YouTube, já começar a gravar já bem quase assim agora, né? Bem no final do ano já, quase. Findando o ano, vamos dizer assim. Aí a gente pegou, a gente foi. Aí o Júnior voltou com a minha mãe, com meus pais. Veio pegar muda de roupa e tudo mais. Aí quando foi liberado para ela poder ir, poder ir pra lá, né? Aí teve a troca de plantão e tudo mais. É, profissionais bons, assim, não adianta ter diploma e tudo mais, ser mega estudado e tudo mais. Se a pessoa não tem
não é nem uma boa educação. Não sei nem como deve ser mais humano, sabe? Acha só porque tem um diploma, que estuda bacana, ganha um salário bom, tem direito de pisar nos outros, entendeu? Pra mim, eu acho assim, se for pra mim ter um diploma, uma profissão muito linda e ser mega arrogante, ignorante, eu prefiro não ter nenhum tipo de profissão, não ser estudada, mas ser educada e humilde e ser humana, né? Diploma não traz humanidade, não traz cuidado nem nada. Então teve a troca de plantão, então o médico pegou, cadastrou a minha filha, abriu o prontuário dela e mandou para a UTI sem a médica lá de plantão saber. Tá, cheguei lá, trocaram a cabine da neném, tudinho, e a gente foi para lá. A gente pegou, deu entrada, já era 6h30, eu acho. Aqui tá 5h30, que foi tudo que começou o processo, tá? Com todo atendimento de urgência. Chegamos lá, aí veio a médica que tava de plantão. Mega ignorante, mega desumana. Pra mim, foi uma das piores pessoas do mundo, a pior profissional, sabe? Não sei como ainda tá lá e não sei como essa pessoa trabalha numa área pediátrica, que tem que ser muito humano, gente. Nunca pensei que eu iria viver, sabe? Tudo aquilo que eu vivi, né? Dentro de uma UTI. Minha filha não estava numa situação gravíssima. Quando a gente ouve, né, a palavra UTI, a gente já pensa logo assim, vamos dizer assim, um exemplo, né, beira da morte, uma situação que não vai voltar e tudo mais. Mas ela ficou na UTI porque aqui no hospital, parte de RN só era na parte de UTI. Aí, se a criança já tivesse 1 mês de idade em diante, já seria a parte pediátrica. Então, não tinha a parte RN sem ser na UTI. Então, veio essa médica e tudo mais. Aí leu o prontuário. Aí quando eu cheguei, as meninas fizeram lá a ficha dela na incubadora dela. Isso pra mim foi um afrontamento, sabe? Tipo assim, como se eu tivesse fingindo. Tava escrito, como estava escrito aqui no prontuário dela. Daqui a pouco, ó. Aqui foi a ficha dela de prontuário que abriram. Então, vou ler aqui para vocês como eles descreveram como foi que eles botaram da forma como eu falei. Então, eles botaram aqui HDA, né? Que eles sempre põem na ficha lá assim, em cima do leito. Leito 1 ou leito A. Eles botaram assim, RN nasceu de cesárea na FSCMPA, deu entrada na UE deste hospital com relato de regurgitação em casa, com eliminação de líquido lacteu por cavidade oral e nasal. Mãe relata que RN ficou com dificuldade para respirar. Oi, toma, pedacinho. Necessidade de respirar. Internado nesta UTI por suspeita de broncoaspiração. Aí eles fizeram raio-x do tórax de admissão com cardiomegalia e congestão pulmonar. Aí foi que descobriram, né? Apareceu lá no raio-x. Sopro cardíaco 4 mais, aí aquele traço assim, né? 6 mais. Só que nessa abreviação aqui eles botaram, né? Suspeita de broncoaspiração. Lá eles botaram como se fosse uma pergunta. Cheguei, ela tava, mãe diz que bebê teve broncoaspiração, é um ponto de interrogação. Aí eu fiquei, aquilo ali foi um afronto pra mim. Tá, chegou a médica, trocou o plantão, assumiu lá o plantão, ela chegou pra mim, ouviu o caso, aí ela chegou assim, o que foi, mãe, que aconteceu? Falei tudo aqui que eu já falei pra vocês. Aí a neném tava no meu colo, aí ela falou assim, dá de mamãe pra tua filha. Desse jeito, gente, ela falou comigo, eu tava super sensível, tava desesperada, tá? Oi. Aí tava desesperada, ela chegou e falou assim, põe a tua filha aí pra mamar que eu quero ver.
Aí eu peguei, dei de mamar pra ela, ela mamou super tranquilo. Ela falou assim: a tua bebê tá ótima. A tua bebê não tem nenhum tipo de problema. A tua bebê ela não broncoaspirou, como você falou no relato. Se ela tivesse broncoaspirado, se ela tivesse numa situação grave, ela não estaria mamando. Então, não era, a sua filha não era nem caso de UTI. Como eu falo, tem pessoas e pessoas, sabe? Aí eu peguei e falei pra ela assim, como não era pra ela estar na UTI? Se a minha filha passou mal, a minha filha revirou os olhos, minha filha desmaiou na minha mão, a senhora acha que não era pra ela estar aqui? Aí eu falei pra ela assim, a senhora fala isso porque não foi a senhora que presenciou as coisas, quem presenciou a minha filha revirando os olhos, puxando a respiração, foi eu e os meus pais. E se não tivesse aparecido alguma coisa, aqui o médico não tinha me botado aqui na UTI. Aí ela saiu, aí ficou cochichando lá. Ah, eu não gosto quando esse médico tá de plantão, porque ele fica mandando as pessoas para cá sem me perguntar se eu autorizo ou não. Se ela tivesse, na hora que o médico tivesse né, tivesse mandado a minha filha para a UTI, tivesse despachado a minha filha, eu acho que hoje também outro outro caso de como é que fala? Eu não lembro o nome, qualquer coisa eu vou botar um nome aqui. É, se ele tivesse, se ela, essa ignorante, né, tivesse já atado, já tivesse pegado o plantão na hora que o médico solucionou, né, para abrir o prontuário dela, outro prontuário na UTI, eu acho que talvez hoje eu não saberia que a minha filha fosse cardíaca, talvez o sopro da minha filha estaria maior, entendeu? Então, falar aqui para vocês, dependente se seja mãe de primeira viagem, seja mãe do quarto, quinto, 10º filho, não interessa, gente. Cada criança, né? Porque é um bebê, porque é uma menina, porque é um menino. Ah, bebê é tudo igual. Eu dei pro meu filho tal coisa. Dá pro teu filho que vai dar certo. Não, gente. Bota uma coisa na cabeça de vocês. Pode ser filho da mesma mãe, pode ser filho do mesmo pai. As crianças não são iguais, as crianças não têm a mesma aceitação, seja de alimento, seja de leite, seja de qualquer coisa. Uma vez eu vi na reportagem aí que uma criança era alérgica à água, gente, à água. Sabe, as pessoas têm que botar na cabeça, né? Porque serviu para o meu filho, que vai servir para o meu neto, que vai servir para o meu segundo, terceiro filho, entendeu? Então a gente tem que botar muito isso na cabeça. Às vezes a gente acaba pecando muito por querer comparar uma coisa com a outra. Eu sempre botei na minha cabeça, eu não gosto de ser comparada com outra pessoa, não gosto. Eu tenho meus pensamentos completamente diferentes da minha mãe, do meu pai biológico, eu tenho pensamentos completamente diferentes da minha irmã. Algumas coisas são parecidas, eu e minha irmã, mas o resto é completamente diferente, entendeu? Então, gente, eu juro pra vocês, eu fiquei todas as trocas de plantões, as 3 trocas que, como mudam muito na UTI, que é um processo que praticamente tem que ficar muito tempo acordado, né? Por ser, olha, tá grande, segura. Por ser um processo muito grande, então acho não, eles dormem muito pouco. Então, por isso, acho que tem de 3 a 4 troca de plantão. Acho que é um dia, folga 2. Então, durante todos esses 4 pegarem, né, todo o prontuário da minha filha, eu via essa conversinha só de uma médica, só de uma médica, só de uma equipe, que eu não ouvi falando sobre o caso da Isabel com ironia. Falar, mãe, se a criança, esse bebê tá aqui, a mãe falou isso e aquilo. Gente, eu juro pra vocês, o meu ouvido, a mesa delas era bem longe. A incubadora que eu tava da minha neném era no final da sala. A sala não era imensa, era média. No final da sala, a incubadora era letra D. Então eles falavam muito baixo. Então quando eu via que elas começavam a cochichar, então eu concentrava o meu pensamento, o meu ouvido, tudo naquela falação. E eu escutava, sabe, essa ironia. Então isso me doía muito, mas eu entregava para Deus, sabe? Vontade de chorar, porque
é muito difícil. A gente não sabe o que o outro passa. É muito fácil você chegar, falar, julgar. Ai, eu acho isso, ai, eu acho aquilo. Cada um sabe da sua verdade. Cada um sabe da sua realidade, entendeu? A gente não precisa é, saber da necessidade do outro. A gente não precisa saber da vida do outro para te dar um conselho bom, para te ajudar. E se tu ajudar, que seja de coração, entendeu? Não seja assim, ah, eu ajudei fulano, hoje em dia não me dá nenhum obrigado. Então, para mim, isso não foi de coração. Ou tu doa de coração, ou tu não doa. Porque se for para te doar, para te se glorificar o mundo, desculpa, mas tu tá pecando mortalmente, entendeu? Porque eu sempre na minha vida entrego para Deus. Eu falo, Deus, tu é um Deus que tudo vê e tudo ouve. Então, eu não vou fazer justiça, eu não vou fazer nada, porque a justiça de todos nós, ela demora, mas uma hora ela chega, tá? Então, só uma médica que super me acolheu, sabe? Super humana, entendeu? Quando ela chegava, o ambiente, até as crianças, gente, para ver o quanto essa mulher tinha a Deus, o quanto essa mulher tinha uma áurea leve, maravilhosa. Quando trocava o plantão, quando era o plantão dela tudo, as crianças ficavam tudo, gente boa, a gente sentia que o clima, a nossa carga estava super leve. Então a Isabel ficou toda num processo, entendeu? Nisso tudo, e essa ignorante, eu acho que eu vi ela só uma vez. Então Isabel ficou e todo mundo, e essa médica falava assim, aí eu contei toda a história para ela e falei sobre a ignorância dessa médica. Aí a médica chegou para mim e falou assim, até a médica, acho que é Socorro o nome dela. Ela chegou e falou pra mim assim, escuta uma coisa. Depois que eu contei tudo o que tinha acontecido, a médica chegou pra mim assim, escuta uma coisa. Nada é em vão o que acontece na nossa vida. Se isso aconteceu é porque é para descobrir alguma coisa que a sua filha tem. Ela é um dos casos aqui, ela falou, né, pra mim que nada era em vão, que algo Deus queria me mostrar. Então, foi através desse afogamento inofensível, né, que deu nela, que era justamente para descobrir isso. Porque quando ela nasceu, gente, outro, mesmo com 10 filhos aí, tome muito cuidado, verifique tudo para ver se está tudo certo, porque teve negligência quando a neném nasceu, tá, gente? Quando eu engravidei, eu via muitos vídeos de cirurgião, pediatra, de pediatra, falando várias coisas. Então, desde quando eu engravidei, eu me aprofundei a muita coisa, tá, gente? Para mim chegar ciente, e pesquisava também sobre o hospital que eu iria ter. Como a minha gravidez era de risco, então eu fui acompanhando do começo ao fim em um determinado hospital. Então, quando a gente já estava ciente, quando a Isabel nasceu, eu olhava tudo, eu conseguia visualizar tudo. Então, eu vi cada detalhe que as enfermeiras estavam fazendo, auscultando, vendo a mãozinha, vendo o pezinho, vendo o ânus, vendo a vagina, para ver se estava tudo ok. E eu falava pro Júnior sempre, olha, quando a neném nascer, esquece de mim, vai ver a neném, vai ver se a neném tá tudo bem, se nasceu com todos os dedinhos, se ela nasceu com o ânusinho abertinho, né? Que às vezes tem criança que nasce com o ânus tapado, tá, gente? Olhando tudo. Então eu vi, tá? Todos os processos que tem que fazer no primeiro atendimento. Então essa médica, voltando, né? A parte da história da cardiopatia dela. Então a médica chegou e falou pra mim assim, Carol, nada é em vão. Algo aqui Deus te trouxe aqui para ser revelado. Aí ela falava assim, a Isabel é um presente aqui na UTI, porque todos os casos na UTI eram casos, gente, gravíssimos, sabe? Eu ficava olhando assim, eu rezava pelas crianças que estavam ao meu redor e agradecia muito a Deus por minha filha não estar naquela situação tão grande. Então as enfermeiras sempre brincavam, né? Ah, Isabelzinha veio de presente pra gente aqui, para ser uma paciente com algo menos grave, né? Então então essa equipe sempre conversava em geral, não conversava só na patotinha, só na panelinha dela. Então isso fazia o ambiente ficar mais tranquilo, mais leve. Então eu pensava que era só isso comigo, mas não, quando eu ia
voltava pro quarto, aí as mesmas mães que estavam no meu quarto eram a mesma situação que estavam na UTI, tá? Então a gente compartilhava a mesma coisa, então todo mundo sentia a mesma paz quando a doutora Socorro estava na UTI. Então a gente demorou muito nessa questão do ecocardiograma. Então tinha dia que a Isabel estava bem, tem dias que a Isabel estava ruim por conta da saturação dela, tá? É, quando ela dormia e tudo mais, eu tinha que toda vez descer. A gente dormia pouquíssimo, gente, a gente dormia pouquíssimo. Principalmente eu lá na UTI era que menos dormia, porque a gente tinha que descer para dar mamar de 3 em 3 horas. A gente tinha que descer 10 minutos antes, porque até descer, se ajeitar, pegar elevador e vir, tá? Para dar mamar. Então a Isabel mamava, então a Isabel demorava muito a dormir. Então às vezes eu entrava na, na UTI, dependendo do horário que eu saía, né? Se eu entrava na UTI, vamos dizer assim, meia-noite, eu ia sair lá para as 2 horas da manhã, entendeu? Então aí, ou então às vezes eu entrava num horário, aí as mães, os neném dormiam, as mães iam, aí passava as 3 horas, as mães desciam, ainda tava lá, super exausta, aí as enfermeiras via, não, mãezinha, não dá, então vai descansar. E também só uma equipe que me liberava. Então, como o cansaço batia mais forte, então eu pedia para elas assim, eu posso, depois de muitos dias, né, descendo na UTI para dar de mamar, teve uma noite que eu tava mega exausta. Mega, gente, exausta, que eu desmaiei, que eu não conseguia acordar. E eu perdi o horário das 3 horas, tá? Perdi o horário das 3 horas e quando eu me deparei, já era 6 da manhã, eu desci desesperada, eu peguei e expliquei, né, pra elas, eu tava muito cansada e tudo mais. Aí uma enfermeira falou assim pra mim, por que você não faz assim? Eu vejo que você vem em todos os horários e tudo mais, pede só um horário para elas darem a fórmula. Qual é o horário que tu ela fala assim, pede o horário das 3 horas, que é o horário que a gente está mais cansado, e você vem no horário das 6, que é troca de plantão, é troca dos panos, dos leitos e tudo mais, e é o horário que elas tomam banho. Depois aí, que é esse horário que elas fazem todos esses procedimentos, né, com os bebês, dão banho e tudo mais, que lá para as 8, 9 horas é a próxima mamada. Diz, aí tu vem por esse horário, de 8 às 9 horas, toma teu café, descansa e vem. Tá. Passou todo esse processo e aí quando a Isabel estava mamando, começaram a ver a Isabel muito cansada. A gente está 23 minutos. Se ficar muito grande aqui, eu vou fazer parte 2, tá? Eu acho que eu vou só encerrar esse pedaço aqui e vou fazer parte 2 da cardiopatia dela, tá? Então, viram que ela estava muito cansada, mas mesmo antes de eu descobrir a cardiopatia da Isabel, eu dava de mamar para ela, quando eu via ela muito ofegante, eu tirava ela um pouco do peito, botava ela para rotar, dava um tempinho e dava outro peito, justamente para ela não ficar muito cansada ao ponto dela parar de respirar assim por conta do muito cansaço. Então elas pegaram e eu fui de manhã, dei de mamar para neném. Quando eu cheguei à tarde, a neném já estava com uma sonda. Gente, aquilo para mim, eu perdi o chão. Aí eu cheguei e falei assim, por que a neném tá com sonda? De manhã ela tava mamando normal, tava aceitando. Aí eles começaram a falar já em outro plantão. A médica falou, não, porque a saturação dela tá muito baixa, ela tá ficando muito cansada. Então a gente não pode forçar isso muito. A gente vai dar aqui pela sonda para ela. Se ela estiver aceitando bem, a gente continua com a sonda só para dar esse descanso, né? Depois ela voltava a mamar e fazer essa sucção. Aí, gente, eu chorava. Ah, mas eu chorava. Aí a gente só podia entrar de máscara, né? Quando eu via, gente, a minha máscara tava cheia de catarro, eu apertava assim, né? Não tinha como tirar, não podia tocar em outra coisa para não contaminar a UTI. Fui pro apartamento, chorei. A primeira vez dos dias que eu fiquei na UTI que eu chorei pra caramba. E quando eu consegui, né,
me aliviar, controlar o meu choro. Eu falava para Deus, Deus, eu vou me aliviar aqui, que tu me sustente. Sempre eu falava para Deus. Em todo esse meu processo, gente, de gestação, eu sempre pedi para Deus me dar força e me sustentar, porque só eu, meu humano, eu não iria suportar, tá? Aí quando eu consegui em si, aí veio assistente social conversar com nós mães para ver como a gente tava. Ah, mano, pra quê? Igual aquela coisa assim, quando a gente tá chorando, a gente controla, aí vem alguém, abraça a gente, aí pergunta, tu tá bem? Ai, meu Deus do céu, isso aqui. Aí quando tudo passa, a gente consegue fazer uma piadinha e achar graça. Aí eu ficava, respondia só assim. Aí ela, tá tudo bem mesmo, sei o que, aí pronto, eu começava a chorar e falei para tudo que tinha acontecido. Chorei tudinho. Aí depois eu peguei, fui tomar banho, meu seio encheu. Ela ficou, gente, não durou nem 2 dias, né? Botaram de tarde nela. A sonda durou 1 dia e meio. Meu seio inchou pra caramba. Graças a Deus só não me deu febre. A médica falava, olha, fica fazendo massagem, toma banho, relaxa. De vez em quando fica fazendo massagem, dá uma espremidinha pra não dar. É íngua que fala, não lembro. E não, pra mim não me dá febre. E eu tava com os pontos, gente. Meus pontos começaram a inflamar. Pedi lá para a assistente social para ver se ela conseguia para mim tirar meus pontos lá, só que ela falou que não dava para tirar meus pontos por conta que eu não era paciente, eu era apenas acompanhante. Então no meu prontuário lá tava só paciente Isabel e acompanhante eu, né? Então eu não tinha direito de nada. A única coisa que eu tinha direito lá só era de alimentação, graças a Deus. E também eu pedi ela se ela conseguia para me aplicar no Uripurum, porque depois que eu tive a neném, a minha anemia caiu muito e a médica passou para mim 2 caixas de Noripurum. Tava super anêmica, gente. Eu tava. Olha, agora vocês estão vendo aqui, né? Eu tô corada que eu tomei de novo a medicação Noripurum, fiz o tratamento. Eu estou corada. Então, quando a minha anemia começa a atacar, aí eu tô voltando também, a gente a engordar, também tá aparecendo aqui minha clavícula aqui, porque a anemia, querendo ou não, ela faz a gente secar. Aleatório, mudando de assunto. Aí peguei, tomei banho, me arrumei, desci. Por mais que eu não fosse dar de mamar, mas eu sempre tava lá, descia, né? E elas brincavam muito, elas falavam, meu Deus, a Isabel é pequenininha e ela é barraqueira, viu, mãe? Que elas falavam quando a Isabel acordava, gente, ela acordava. Até hoje ela assim. Ela acordava com fome, ela chorava, ela gritava, ela batia naquela incubadora e as mães me ligavam lá para a recepção para ir me avisar. Aí as mães falavam, olha, quando falar Isa, do jeito que tu tiver, tu vem-te embora, tu corre, porque a Isabel é barraqueira. Elas falavam, olha, a Isabel vai te dar trabalho, que a Isabel é barraqueira. Então aí quando foi no outro dia, eu ia vendo nela e toda vez que eu via ela com aquela sonda, ficava muito triste. Aí além de sonda, eles botaram uma atadura na mão. Aí fizeram uma mãozinha de boxe pra ela. Minha filha, olha que lindo, é o cachorrinho, né? Leva lá pra vovó. É o cachorro. Aí eu fui no outro dia, né? Ia de manhã lá tudinho. Aí eu fui. Vou segurar, toma. Aí eu desci. Aí era outra médica, né? Aí eu cheguei, aí ela chegou, aí a médica falou pra mim assim, uma outra médica também muito boa, depois eu não vi mais ela. Ela, olha, dona Ana Carolina, tem uma reclamação pra fazer da dona Isabel, viu? Eu falei, ai meu Deus do céu, a gente já chega com aquele medo, né? Todo dia, às vezes um dia tava bem, um dia não tava. A dona Isabel é muito rebelde, mesmo com as mãos presas, contida, ela arrancou a sonda. Eu disse, mentira. Eu falei, sério, doutora? Ela disse, sério. Essa menina, tá vendo? Ela nem esperou eu ainda ia examinar nela quando faltava, tinha um antes de chegar nela, quando eu vejo a menina já tava puxando. Não, termina de comer esse. Puxando a sonda. Eu falei, e aí, doutora, como é que vai ficar? Vão botar a sonda nela de novo? Ela disse, não. Isabel aí se auto liberou, ela fala, né? Se auto liberou aí, não se preocupe, pode dar de mamar para Isabel, que Isabel tá muito estressada, deve ser falta aí do colo, do peito, pode dar. Gente, aquilo para mim, nossa, foi um alívio muito grande. Então minha filha completou 1 mês de idade dentro da UTI.
que eu planejava, né? Ah, quando minha filha completar um mês, vou festejar a vida dela. Mesmo com o bolinho, bater um parabéns, tudo sem memória, mas não foi como eu quis, né? Completei aniversário também dentro da UTI. Não foi meu melhor presente, não foi meu melhor momento, mas sim, foi uma experiência que nos fortaleceu, que me fortaleceu como mãe e como uma pessoa. Eu digo, eu não sou uma pessoa de reclamar, sou uma pessoa muito de agradecer. Nós devemos reclamar menos e agradecer mais, porque todos os dias, só da gente acordar, Deus é maravilhoso. Tem gente que reclama de muita coisa. Então eu peguei, cheguei lá, mamava, fiquei com ela um tempão, já não queria mais nem sair do lado dela. Eu tava com uma blusa assim, um vestido que abotoava, só abotoava aqui, eu peguei, abri, botei lá dentro assim, né? Que na UTI fico só de fraldinha, sem nada, porque com a incubadora ali é quentinha, mas fora é frio, então fica um clima controlado. Peguei, botei, ela dormiu. E ali eu não quis sair daquela posição, né? De tranquilidade dela e tudo mais. Então a gente passou, a gente deu entrada. A gente deu entrada lá no dia no dia 18/4. A gente deu entrada em abril, tá? E a gente saiu, gente, a gente teve alta dia 3/5 de 2022. Então a gente ficou quase um mês só na UTI. Então foi assim que a gente descobriu a cardiopatia. Então a gente demorou mais também por conta desse ecocardiograma para confirmar qual era o tipo da cardiopatia dela, que era CIV, com repercussão hemodinâmica, que é a conclusão que eles botaram aqui no prontuário dela, né, do ecocardiograma, é comunicação interventricular e comunicação interatrial com repercussão hemodinâmica. Ela tá me olhando no fundo aqui. Aí foi assim que a gente descobriu por conta da negligência do hospital, que é a dona Isabel nasceu. Então, gente, tomem todos os cuidados. E também, quando eu estava gestante, eu não consegui fazer a ultrassom morfológica, que são duas ultrassons, que é específica para ver se nossos bebês estão bem, estão normal, se não tem má formação de alguma coisa, que vê, né, também se for de hidrocefalia, né, essas coisas. Eu não consegui fazer a ultrassom morfológica e a ultrassom, acho que é ultrassom ecofetal. Eu não sei, gente, qualquer coisa vocês podem me corrigir aqui, tá? Ecofetal. Então, foi assim que eu descobri a cardiopatia do neném, através de um engasgo com leite. Não tinha motivo, tipo assim, ela já tinha parado de mamar, ela já tinha feito xixi, praticamente ela já estava com a barriga vazia. Então Deus veio, agiu através desse afogamento, né? Para me poder desvendar o que hoje ela tem e que hoje, graças a Deus, ela está operada e graças a Deus está bem. Então a gente tem que ver assim, que nem tudo que é ruim é para nos deixar para baixo, é que vai dizer que não tem nenhuma solução. Não, gente, tudo tem solução. Toda tempestade vem para alguma coisa. A gente só tem que o quê? Respirar, entregar para Deus, que Deus faz a parte dele, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, tá bom? E vai descarregar meu celular. Então, encerrando aqui, vou editar, ver se eu consigo postar hoje ou amanhã, sexta-feira. Deixa o seu like, já vai desligar meu celular que já avisou, 5%. Deixa o seu like, gente, que isso é muito importante pra gente, que é YouTube. Deixe like para nós quem? Para nós todos do YouTube. Deixe seu like, para você que é novo aqui, tá bom? Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para toda vez que eu gravar vídeo, tá bom, gente? Chegar para vocês, tá bom? Deixar um recado para vocês aqui. Nada é em vão na nossa vida. Pare, reflita, olhe para sua vida, vê o que está faltando, que nossa vida eu falo que é tipo um quebra-cabeça. Quando a gente volta para alguma coisa é porque alguma pecinha de errada nós botamos, tá bom? Então, que Deus abençoe você, a família de vocês, Deus é contigo, Deus é com a gente, junto com a sua mãe Virgem Maria, tá bom?
próximo vídeo eu vou falar sobre o processo da minha gestação, tá bom? Beijo e até o próximo.